Olá, boa tarde. Eu sou Márcio Santana, professor do Campus 18 da UNEB, e hoje a gente está aqui para poder fazer um bate-papo sobre ecoturismo e espeleoturismo em tempos de Covid, desafios e perspectivas. Essa live é um projeto integrante do Tour em Casa, que é uma proposta organizada pelo Colegiado de Turismo do campus, destinada a estudantes de turismo e a profissionais da área de turismo, tanto da iniciativa privada quanto da esfera pública, e também a todos os demais interessados na temática ligada à espeleologia e ao ecoturismo. São todos muito bem-vindos. Eu tenho aqui hoje o prazer de estar conversando, né, com dois grandes amigos, que eu vou agora já puxar aqui para a tela, né, o professor Elvis Barbosa e o grande amigo Max do Carmo, né, que é Max de Souza também, né, com muitos nomes, mas enfim. E assim, dizer da alegria, o prazer de poder estar batendo esse papo com vocês, a quem eu já conheço da história e da dedicação não só ao ecoturismo, mas à espeleologia também. E apenas antes da gente começar, eu queria apenas falar, para que os outros saibam um pouquinho, né, quem são essas duas figuras que a gente está aqui hoje batendo papo, né? Então, o professor Elvis é professor da UESC, onde desenvolve pesquisas na área da antropologia do imaginário, com ênfase nas romarias em cavernas, e também trabalhos na área de espeleologia. É mestre em História, com área de concentração em Arqueologia, pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, né? E autor e organizador de alguns livros, principalmente Cavernas e Rituais e Religiões, né? E Diálogos e Perspectiva da Formação Profissional da área de História, esses dois publicados pela Editos, e também um dos autores do Guia de Boas Práticas Ambientais na Mineração de Calcário em Áreas Kársticas, né? Publicado pela SBE. É membro da SBE desde 1995, é a Sociedade Brasileira de Espeleologia, e atualmente ocupa o cargo de vice-presidente da instituição. E também, nas horas vagas, é cicloturista e dá suas pedaladas, não é isso, Elvis? Correto. É bom pedalar um pouco também, para relaxar e descontrair. Bom, também temos aqui nosso grande amigo, Max Carmo de Souza, formado em Belas Artes pela FAAP, São Paulo, também formado em Turismo pela Unisul Bahia, ambientalista, é gestor da área de proteção ambiental do Lapão, proprietário da Reserva Particular do Patrimônio Natural, a RPPN, da Gruta do Lapão, empresário da área de turismo com a empresa Aventur, secretário de Meio Ambiente e Turismo do município de Santa Luzia, também já foi secretário de Cultura do município de Eunápolis, e nas horas vagas, né, Max, pintor e fotógrafo, né, para exercitar suas lembranças da época das belas artes, né? Isso. Inclusive está aí atrás com essa tela maravilhosa aí da Gruta do Lapão. Então, sejam bem-vindos. Satisfação. Muito obrigado. Obrigado por estar aqui essa oportunidade, Márcio. Estar aqui revendo você, né, nosso professor Elvis, você também, um excelente professor, meu colega. Foi uma excelente oportunidade de rever vocês e a gente falar sobre um tema tão importante como esse está elencado aí para hoje. Ok. Bom, eu queria só, antes da gente iniciar mesmo o nosso bate-papo, eu queria puxar vocês para a provocação, já que hoje é o Dia Internacional do Meio Ambiente, então eu queria convidar vocês a assistir comigo esse pequeno vídeo, um vídeo rápido, mas que traz algumas reflexões que eu acho interessante para esse momento atual. Vamos assistir esse pequeno vídeo aí, a gente, né? Cadê? Solta o vídeo. Confronted with the fragility of life and our connection to nature and our planet. Nature is showing us that humankind is on the verge of a breakdown. At least 1 million plant and animal species are likely to disappear soon. We are on the verge of a mass extinction unlike anything humankind has ever seen. We rely on nature for our energy, for our food, and everything we need. We can fix this, but only if we act now. It's time to ensure we have a future. It's time for nature. Wake up. Wake up.
Wake up! This World Environment Day. This World Environment Day. Tell the world why it's time for nature. It's time to show our leaders why nature matters. Together or apart. Juntos o separados. Рядом или на расстоянии. We will unite to make our voices heard. We won't back down. We will not back down. We see real and lasting change to support this beautiful planet we call home. Y reconectarnos emocionalmente con la naturaleza. Tag your friends and leaders of corporations, companies, and governments. To invite them to be part of the solution. We need the planet more than the planet needs us. Your planet, my planet. It's time for nature. It's time for nature. It's time for nature. Llegó la hora de la naturaleza. Ok. Excelente. Então, é a hora da natureza, né? Isso. Então a gente sabe que essa é uma das demandas da contemporaneidade. Desculpa. Um delayzinho aqui. Mas, enfim, esse é um momento em que a gente se rediscute as questões ambientais, inclusive, eu acho que até quando a gente traz para a questão mesmo do Covid-19, né, não há como a gente não discutir a questão de como nossa interferência no planeta tem sido complexa, né? As tecnologias, elas têm a sua beleza, todo um conjunto de vantagens para a humanidade, mas também isso nos traz uma série de responsabilidades e compromissos, né? Eu acho que esse momento que a gente está vivendo hoje também não deixa de ser uma resposta à nossa irresponsabilidade enquanto civilização de lidar com essas questões, né? E quando a gente puxa o debate para as questões do meio ambiente, do ecoturismo e da espeleologia, passa a ser quase que natural esse diálogo, né? Então, eu acho que faz parte, inclusive, de todo o debate espeleológico e do ecoturismo, a nossa relação com a natureza, como a gente deve lidar com isso, inclusive nas épocas em que a gente discute o turismo sustentável, né? Então, para fazer essa provocação, e aí eu queria só explicar aos nossos convidados, né, a todos aqueles que já estão aí assistindo a nossa live, né? A gente vai estar dividindo a nossa live em 3 momentos. Um primeiro bloco, um olhar nacional sobre a espeleologia e o ecoturismo, né? Começando com a fala de Elvis, na condição de vice-presidente da SBE, e logo depois um olhar regional baseado na experiência da APA do Lapão e da RPPN Gruta do Lapão, né? E Max também na sua experiência como secretário de Turismo e Meio Ambiente lá de Santa Luzia, certo? Então a gente dividiria nesses 2 momentos, logo em seguida abriria para os comentários, para o chat. Então, dizer às pessoas que estão aí participando no chat, né, que podem lançar perguntas, né, ou comentários, ou observações que a gente vai colocando aqui na tela à medida que a gente for vendo e tentando responder na medida do possível a todos, tá certo? Então, eu gostaria, nesse primeiro momento, fazer essa provocação ao professor Elvis, né? Elvis, como é que hoje a espeleologia, a nível de Brasil, como é que a SBE, a Sociedade Brasileira de Espeleologia, hoje, ela visualiza esse campo e essa necessidade do diálogo da humanidade com a natureza, como é que o turismo sustentável se insere nesse contexto, tá? Então, quais são as ações, os projetos que a SBE tem nesse sentido, e como isso hoje é conduzido nesse contexto da pandemia. Bom dia, querido. Boa tarde a todas, boa tarde a todos que estão participando. Agradeço o convite feito pelo Márcio, agradeço também a participação aqui do Max, tá? Vamos lá. Sabemos que nós estamos vivendo aí um momento muito duro sob diversos aspectos. Duro sob o ponto de vista de que a humanidade vive um momento da pandemia, decorrente justamente do vírus, né, do coronavírus, e que essa pandemia tem produzido na gente muitas reflexões mesmo, a respeito do que é que nós podemos fazer, de como a humanidade deve se portar de agora em diante, certo? E também, dentro do Brasil, nós vivemos um momento de
de acirramento dos ânimos e, principalmente, de crescimento das intolerâncias, tá? Crescimento da intolerância de um modo geral. Intolerância racial, intolerância política, intolerância em relação às liberdades democráticas que nós lutamos tanto para garantir e, de repente, nós estamos vivendo tudo isso. Então, nesse cenário, é muito interessante viver esse cenário por conta dos embates que nós estamos sofrendo. Tá? Principalmente os embates, hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente, e é bom lembrar justamente esses embates. Recentemente, a Sociedade Brasileira de Espeleologia, a sociedade brasileira como um todo, não apenas a entidade Sociedade Brasileira de Espeleologia, SBE, mas a sociedade brasileira como um todo foi surpreendida por uma proposta que ainda está sendo formulada pelo Ministério das Minas e Energia, de supressão de cavidades naturais subterrâneas, as famosas cavernas, tá? De máxima relevância. Eu queria, tem um vídeo, antes de seguir um pouco à frente, eu queria que o Márcio colocasse, tem um vídeo que foi feito pela SBE, para que depois eu possa realmente comentar isso daí. Márcio, por favor, coloca o vídeo da SBE. Mas o que são cavernas de máxima relevância? São aquelas consideradas as mais importantes do Brasil, as maiores e mais exuberantes. Aquelas que contêm animais raros, adaptados para viver na escuridão. As que contêm importantes fósseis, que nos contam sobre a história da vida na Terra. As que contêm pinturas e gravuras rupestres, vestígios dos nossos antepassados. Aquelas que são usadas desde os tempos passados para a celebração da fé. Tem também as cavernas turísticas, que servem para a contemplação e educação ambiental dos brasileiros. E aquelas que são importantes aquíferos para fornecimento de água para diversas comunidades. Hoje, essas cavernas estão legalmente protegidas. Tá, mas calma aí. Vocês concordam com a possibilidade de destruir cavernas de máxima relevância? Então, esse vídeo foi feito de maneira colaborativa com diversos sócios da SBE e visava justamente fazer uma denúncia em torno da proposta do Ministério das Minas e Energia para a proteção de cavernas no Brasil. Em resumo, o que essa proposta do Ministério das Minas e Energia quer dizer, entre outras coisas? Vou tomar um exemplo bem drástico, assim, um extremo. Tá? Suponhamos que embaixo do santuário do Bom Jesus da Lapa, a Gruta do Bom Jesus da Lapa, no município de Bom Jesus da Lapa, que tem uma romaria que já existe há mais de 300 anos, portanto, faz parte da história do Brasil, começou no período colonial. Então, suponhamos que ali embaixo daquele santuário, lá nas camadas mais profundas do subsolo, exista uma gigantesca mina de nióbio. Tá? E pela proposta que o Ministério das Minas e Energia está querendo encaminhar, se por acaso ali embaixo tiver uma gigantesca mina de nióbio, um gigantesco veio de nióbio, é possível, tá,
desapropriar a área, seria possível desapropriar a área, destruir todo o conjunto da caverna, tá, do Bom Jesus da Lapa, perder toda a identidade cultural dela, para poder se extrair o nióbio que está ali dentro. Então, estou tomando um exemplo assim extremo. Entretanto, este exemplo extremo, ele tornou-se realidade há pouco tempo atrás, mas não no Brasil, na Austrália, quando uma mineração chamada Rio Tinto Mineração, que é uma empresa de mineração da Austrália, ela destruiu uma caverna que tinha essa caverna. Ela tinha vestígios arqueológicos da cultura aborígene australiana de mais de 40 mil anos de idade. Então, é mais ou menos isso que aconteceria, né? E esse fato aconteceu na Austrália, isso, se por acaso acontecer, for aprovado aqui no Brasil, acontece justamente isso. E aí, o que é que nós temos? Nós temos a sociedade civil organizada, no caso, a Sociedade Brasileira de Espeleologia, juntamente com outras entidades. Nós estamos nos organizando para tentar barrar o avanço de uma proposta como essa, que, de certa maneira, inviabiliza não apenas o trabalho de prevenção às cavernas, mas toda uma atividade que gira em torno das cavernas. Alguém pode dizer, sim, mas o que a caverna tem de importante? Não apenas as pesquisas espeleológicas, tá, as pesquisas de cunho científico, mas também outras pesquisas são desenvolvidas dentro de cavernas, como, por exemplo, pesquisas que envolvem morcegos, pesquisas que envolvem organismos da microfauna, microbiologia, e que são importantes justamente, que têm repercussões, até mesmo repercussões da indústria. Aqui mesmo na UESC, tem um pesquisador aqui da UESC, um pós-doutor formado aqui pela UESC, que o trabalho dele envolveu justamente a microbiologia dentro de cavernas, na produção justamente de lactobacilos. E isso pode ser utilizado com pequenos lavradores, tá? Com agricultura familiar, ou seja, tem uma série de pesquisas que envolvem isso daí, que envolve a caverna. A caverna sob o ponto de vista turístico também, tá? Voltando ao exemplo de Bom Jesus da Lapa. Bom Jesus da Lapa, durante o período de Romaria, a cidade de Bom Jesus da Lapa, ela tem aproximadamente 30 a 40 mil habitantes. Tá? Durante o período das Romarias, o Bom Jesus da Lapa, tem em agosto, tem em setembro, tem em julho, final de julho e início de agosto, tem em setembro, tá? Mas principalmente no final de julho e início de agosto, praticamente a população de Bom Jesus da Lapa ela quase que triplica, diante da quantidade de pessoas que vão até a cidade de Bom Jesus da Lapa por conta justamente da igreja, né? da construção da Lapa, da construção da Lapa em si, certo? Então, nesse sentido, é muito interessante observar esses aspectos que envolvem, que estão relacionados diretamente ao turismo, à preservação das cavernas, no âmbito nacional, o desenvolvimento de pesquisas, o interesse econômico, a importância econômica, a validade econômica, tá, de um patrimônio que é imensurável para a sociedade brasileira e que, infelizmente, determinados políticos, determinadas correntes políticas hoje veem as cavernas como um empecilho. Tá? É muito triste nós observarmos isso. No congresso em que eu participei agora, o último congresso de espeleologia que ocorreu em Bonito, no ano passado, em julho do ano passado, foi muito interessante observar, tinha um pesquisador da Eslovênia, ele mostrando algumas cidades da Eslovênia, e algumas das cidades medievais, e ele mostrando que essas cidades tinham sido construídas em cima de cavernas lá no período da Idade Média. E que essas cavernas, por estarem dentro de um contexto urbano, dentro da cidade, no subsolo da cidade, elas hoje são colocadas justamente como atração turística e movimenta turisticamente a cidade. Então, nós temos aí, por exemplo, o Max vai falar daqui a pouco sobre turismo e ecoturismo aqui na região,
Uma cidade como Santa Luzia, que tem um patrimônio espeleológico considerável, que é a Gruta do Lapão de Santa Luzia, e quando a gente olha o patrimônio, o Lapão de Santa Luzia e a importância econômica que ela tem para o município de Santa Luzia, isso é significativo, isso é extremamente relevante. E a cidade de Santa Luzia, ela poderia justamente ter um outro patamar econômico, tá? Para sua manutenção, para sua sobrevivência, tá? Calcado justamente em torno do turismo. E não exclusivamente tá, em torno da atividade agropastoril, como existe, a atividade agrícola, como existe em Santa Luzia. E que é sazonal, depende justamente dos mercados, tá? Tanto o mercado de consumo interno ali de Santa Luzia, quanto dos mercados externos. Ao mesmo tempo, nós observamos que agora, durante essa pandemia, muitos dos locais em que tem cavernas de cunho turístico, eles estão passando por graves problemas, certo? E esses graves problemas, eles vão desde do impacto econômico causado nas famílias que dependem do turismo em cavernas, como os guias de cavernas que existem. Aqui na Bahia, por exemplo, cidades que dependem justamente, que quase que dependem da economia, tem parte da sua economia sediada no turismo em caverna, como é o caso de Ituaçu, uma parte de algumas cidades da Chapada Diamantina, Lençóis, Iraquara, tá, que dependem bastante do turismo em caverna, certo? Eles hoje estão passando por problemas sérios por conta das restrições. As restrições que vão do contágio entre todas as pessoas que dependem economicamente da caverna, guias, visitantes, o comércio local, e também agora já está sendo descoberto um outro impacto que essa pandemia pode causar à caverna, a microfauna da caverna, certo? Ainda não sabemos qual o impacto que o vírus, a transmissão do vírus, ele vai causar na microfauna da caverna. E já tem estudos que estão avançando e avançando bastante, tanto aqui dentro do Brasil, mas principalmente fora do Brasil, em países que têm uma atividade espeleológica de turismo de cavernas muito intensa, como é o caso da Eslovênia, como é o caso também da França, tá, da própria Itália, e o impacto que a visitação em cavernas está causando para a fauna e a microfauna dessa caverna. Então, são preocupações que estão surgindo agora no contexto do Covid-19. Eu estou tentando aqui monitorar meu tempo, tá? Eu já vi aqui que eu já estou começando a extrapolar um pouco o tempo, tá? Eu vou vou dar uma parada aqui, vou passar a palavra para o Márcio, para que Marx possa fazer os comentários, e nós voltamos daqui a pouco para fazermos justamente o nosso debate. Ok, agradecer ao professor Elvis pela sua fala inicial. Eu acho que é interessante realmente a gente visualizar o papel da espeleologia nesse contexto de onde a gente tem um turismo de aventura, e aí a espeleologia ela abrange uma série de universos, né, da trilha, do rapeleiro, do aventureiro de forma geral, né? Então eu vou passar então para Max, para que ele possa estar fazendo essa reflexão, e aí a gente inicia com o vídeo, não é isso, Max? Com o vídeo do Lapão. Abrir seu áudio aqui. Aí. Pois a sua pergunta é pertinente, Márcio. A fala do professor Elvis é valiosa. Eu acho que nós temos assim, uma necessidade muito grande de ampliar mais os estudos em cavernas, as pesquisas em caverna. Inclusive, o nosso sítio espeleológico aqui, que é do sul da Bahia, ele tem 16 cavernas e merece mais pesquisa, mais estudos, mais investimento. É lógico que a atenção é dada pelo governo do estado e algumas instituições de pesquisas,
eles vão se dedicar muito mais, como se fala em caverna, vão se dedicar mais à Chapada Diamantina, que é riquíssima, né? Tem um potencial imenso lá, são mais de 100 cavernas, nós só temos umas pequenas 16 caverninhas, né? Mas eu acho que merece uma atenção especial, assim, por conta do seu potencial, não só para a questão do turismo, como também da influência que tem na conservação da fauna e flora local, né? Porque as cavernas daqui da região, ela está num contexto de Mata Atlântica, e os animais, a maioria dos morcegos aqui não são hematófagos, são herbívoros e frutíferos, né? Eles comem muitas frutas e tal, então tem um papel muito importante na disseminação de sementes da Mata Atlântica no nosso ambiente, então tem um papel importante na preservação da floresta, da Mata Atlântica, e também um controle de insetos, né? Porque eles são, a maior parte, se não tivesse esses morcegos, ninguém ia aguentar de tanto inseto, né? Nessa região que, por exemplo, que a gente vai lá no Lapão, o pessoal, cadê os mosquitos daqui? Não, aqui você tem pouco mosquito, que os morcegos já comem mais da metade aí. Então, essa questão do equilíbrio e da importância dessa relação é fundamental, né? Quanto à questão do potencial que a gente poderia ter aqui na partir de pesquisas, e eu sinto falta demais. Tivemos uma grande influência. Quem foi que salvou essa região aqui foi o GSBE, que é o Grupo Sul-Baiano de Espeleologia, professor Elvis, salve professor Elvis aí, e o finado Binael Soares, um grande pesquisador, que fez um bioespeleólogo fantástico, fez um aprofundamento nos estudos dos morcegos, né, daqui da região, e lançou o programa Pro Morcego, fez uma coisa muito bacana, e também permitiu a gente entender essa complexidade desse sítio espeleológico aqui do sul da Bahia, né, que temos assim uma variedade interessante de grutas de calcário, grutas de conglomerado, né? Então essa parte científica assim, a gente precisa que se aprofunde mais, a gente dê continuidade a esse trabalho valioso. Mas a Gruta do Lapão tem tido um certo destaque nesses estudos, que nós temos o Imaginário das Grutas, que é um trabalho feito pelo setor de História da UESC, né, que fez um trabalho bacana, falando sobre o imaginário da Gruta do Lapão e tudo mais. Fascinante esse livro, da Editos. E também os estudos de topoclimático, né, que é valiosíssimo isso para a gente desenvolver qualquer projeto na área de turismo em caverna. Então, eu tenho tido sorte nesse sentido, porque tem um vasto material de pesquisa, bioespeleológico, geomorfológico, topoclimático. Então, esse material... E a gente só precisa agora finalizar o mapeamento. A gente tem um mapa mais antigo, de 82, um professor da USP. Ivo Karman. Isso, Karman. A gente precisa renovar. A gente já tem um material que está lá nos arquivos da UESC, né? A gente está precisando abrir aquele material e concluir aquele estudo, aquele trabalho que começou com o professor Binael, que é esse mapa da caverna, porque isso vai dar um norte e vai dar uma dimensão realmente do tamanho da caverna. Aquele mapa do professor da USP, do Karman, ele é bem superficial, esse que começar a ser feito, e eu contribuí também. Ele dá uma dimensão muito mais com as dimensões de várias galerias subterrâneas, inundadas, né, em vários outros aspectos também dessa gruta. Eu vejo assim que a oportunidade da gente tornar esse recurso natural preservado e que dê um retorno econômico e ambiental para a região onde está instalado esse complexo, essa visão, esse olhar é importantíssimo que possamos ter, mas de forma sustentável, né? O turismo de base sustentável. É o trabalho que a gente tem desenvolvido em Santa Luzia. E eu até posso te dizer, professor Elvis, a questão do interesse de Santa Luzia na Gruta do Lapão como área de turismo, se fosse tomado da forma que a princípio tiveram interesse, que era instalar uma santa lá, em um lugar que ficava gotejando e
e dizer que aquela gota de água cura os olhos e formar romarias e fazer como faz o turismo lá na Chapada Diamantina, com o do Bom Jesus da Lapa, por exemplo, que é o turismo religioso, talvez a gente estaria aqui lotado de gente e Santa Luzia poder realmente dar um passo gigantesco nesse sentido. Mas eu vejo que teria um impacto ambiental muito forte também. A gente está interessado em trabalhar o turismo ecológico, o ecoturismo, com a preservação dos recursos naturais, fazer uma coisa onde a gente possa assim, manter a estrutura natural do ambiente. E é esse foco que a gente está trabalhando, esse projeto que a gente está conduzindo no Lapão, né, que é trabalhar esse perfil de turismo. Ok, Max. Eu gostaria de passar aqui o vídeo do Lapão, que é um vídeo que foi sintetizado, né, para você sintetizou esse vídeo. Eu acho que é interessante que ele mostra um pouquinho não só a área da gruta, mas da APA do Lapão como um todo, não é isso? Sim, então, a gente pode. Essa é a área de estudo, verdade. Eu posso até ir falando no meio da apresentação da APA, do Lapão, falando sobre a territorialização dessa área de interesse. Pronto, então é esse aqui o vídeo. Aí a gente. Colocar em tela cheia, mas fique à vontade para falar, Max. Ok. Então, como aí o acesso, nós estamos trabalhando essa questão da acessibilidade a essa região do Lapão, onde estamos fazendo a recuperação de estrada, agora para lá, estamos preparando uma área de camping, né? Nós já atendemos lá campistas lá interessados em fazer visita. Ainda a infraestrutura ainda está muito acanhada, mas a gente tem a intenção de fazer lá, dar as condições necessárias para a visitação ser mais satisfatória para quem quer conhecer aquela região. Temos o professor Toninho, está ali. O Toninho, na verdade, é um rapeleiro também, ele é um parceiro grande, ele faz o treinamento do SAMU, também ele faz um treinamento com o pessoal do Corpo de Bombeiro. Ele sempre está envolvido com o nosso trabalho aqui na área de resgate, também ele é formado na área de resgate, um cara muito bom. Esse brother aí. A caminhada é uma trilha que nós fazemos numa área de cacau e seringa, né? A fauna é presente o tempo todo, a gente vê assim, é um lugar bem preservado, bem equilibrado. Então, é nessa área de seringa e cacau. É uma roça, a gente passa por essa roça de seringa e cacau até chegar ao trecho da reserva, né? Que faz uma trilha até que chega lá, a gente já está aí chegando na Gruta do Lapão. Aí é um lugar fascinante, é um painel de 70 metros de altura, com uma fenda de 38 metros, né? Isso aí é um lugar ainda bem interessante, né? Você já começa a sentir o clima antes de chegar na gruta, que a temperatura cai vertiginosamente. A temperatura aí no interior da caverna, ela varia de 19 a 20 graus durante o ano inteiro, com esse estudo topoclimático que nós fizemos aí. A parte de espeleotemas, a gente não estava com a iluminação muito boa nessa filmagem, mas a parte espeleotemática é bem variável, tem alguns estalactite, estalagmite, algumas formações ao longo da trilha, né? É uma área de conglomerado, dá para ver daqui a parede, né, de conglomerado. Tem alguns trechos com um pouco de dificuldade de acesso, mas no geral é muito legal, e essa parte é até bem divertida, né, que tem uma escorregadeira, aí dá para ver os espeleotemas de calcário se formando. E do lado externo a gente vai fazer rapel, né? Tem o Cânion das Três Marias, que são os afloramentos rochosos interessantíssimos, que dá para ter uma vista interessante da região. É um mirante natural fascinante, que é o lugar que nós fazemos o rapel. É uma área muito interessante. Você dá para fazer um trecho com negativo do rapel, e depois você
Você pode brincar bastante aí, é bem divertido. São as colunas, uns blocos monolíticos de calcário e conglomerado. Muito interessante. A paisagem de lá é impagável, uma coisa, é lindo mesmo, essa região. Você vê a fauna, né, a flora, né, essa parte bem cobertura vegetal nessa região do cacau, é fascinante. Nós vivemos num dos melhores lugares do mundo, eu digo sempre isso, e é verdade. Astral, esse lugar é astral, galera. Vem aqui conhecer Lapão, Santa Luzia, Costa do Cacau. É isso, é fascinante mesmo. E aí a emoção bate, né, Max? Não é o que, Márcio? Como é que fazer um rapel ali é sempre uma delícia. E agora nós ampliamos, viu, Márcio? Eu tenho uma notícia boa, professor Elvis e professor Márcio. É a inclusão de uma outra área na área da reserva e na área de turismo, que eu acabei adquirindo um vizinho. Comprei a área do vizinho lá, onde é a saída da caverna, que não era na propriedade da gente, era em outra propriedade. E lá agora já está incorporado ao projeto. O rapaz fez uma troca comigo em outra roça que eu tenho, e eu acabei ficando com essa roça dele. E eu estou fazendo uma trilha lá muito maravilhosa. Então, eu queria que falasse um pouquinho dessa RPPN, como é você adquirir um espaço, que na verdade não era uma RPPN, né, era uma fazenda, e aí você lutou para transformar nessa, né, reserva particular do patrimônio, né, nacional, então. E aí, hoje, ela é um espaço onde você atua com o turismo ecológico, né? Então, a gente viu ali a caverna, que é uma coisa surreal. Elvis, se quiser, também pode fazer algum comentário, né? É um conhecedor também daquela área. A gente já foi muitas vezes lá em trabalhos de coleta de morcegos, espeleologia, de topografia também. A gente fez aquela... Tentou refazer a topografia tempos depois, né? Já levamos também muitos estudantes lá, eu lembro que lá com Patrícia, e a gente levando estudantes das escolas, né, fazer um trabalho de educação ambiental. Mas, assim, a gente percebe que nesse contexto do Covid vai ter que se repensar tudo isso, né? Então, existe hoje já uma proposta de manejo a nível local, de como lidar com isso no contexto do Covid, Max? Exato, Márcio. Eu vou voltando assim o primeiro questionamento sobre o que você fez sobre esse processo da transformação em unidade de conservação, a propriedade rural. Então, como eu tive a sorte, né, e continuo tendo essa sorte, de estar secretário de Meio Ambiente do município de Santa Luzia. Eu acho que é pelo histórico de ações que eu venho fazendo aqui nessa área, que acabam sempre lembrando, me chamando, vem cá, assume essa função aqui, bora para frente com o seu projeto. Então, e nós criamos uma unidade de conservação municipal aqui, que é a APA do Lapão. Se você puder colocar essa imagem da APA aí na tela, a gente possa até fazer uma interpretação melhor sobre essa unidade de conservação. Então, com a criação da APA, que foi através da SALVA, a Sociedade Ambientalista da Lavoura Cacaueira, que foi uma grande parceira, uma ONG local também, que nós criamos aqui para desenvolver esse trabalho e atrair a atenção das áreas não governamentais também. E com isso, com o zoneamento, a gente foi identificando áreas interessantíssimas, cheio de nascentes, né? Então, como as regiões de cavernas, as regiões de caverna, ela geralmente dão uma ampliada, irmão. Isso, beleza. Veja bem, esse daqui, a cidade de Santa Luzia, marca aí o ponto da cidade, ela está dentro da APA também, dessa unidade de conservação, que é a área o núcleo urbano consolidado, mas só uma parte da cidade. E veja que essas linhas verdes com as linhas pretas contornadas com verde, elas, na verdade, é área de mata ciliar, são as várias nascentes que se formam exatamente nessa Serra do Lapão. Você veja quantas, né? 1, 2, 3, 4, 5 nascentes ali, fortes, né? Importantes para a produção, a preservação da água dessa região. Então, nós vimos assim, essa parte azul clara, né, essa azul clarinha, assim, parecendo um 7 deitado, exatamente. Isso aí é uma área prioritária para o turismo, é a área onde ficam as cavernas, mirante, canyon, né, uma área muito importante. O roxo já é
de preservação da paisagem, para o pessoal não desmatar, não alterar essa área, né, para manter a paisagem, né? Então, tem umas áreas que a gente precisa, onde circula a vida silvestre também, que é essa abóbora e o azul, né, são áreas de preservação da vida silvestre, né, que são ali, tem travessia de muitos animais nessa área, tem muitos animais de paca, tatu, vários animais, uma variedade de micos, uma variedade impressionante de animais nessa região, e até onça agora está aparecendo, viu? A onça parda está aparecendo, de vez em quando ela dá uma circulada mais longa, acho que ela circula lá da Serra Bonita para a Serra das Lontras e Serra do Lapão, faz um circuito, e tem um período da vida que ela passa por lá, em vez em quando ela aparece, dá uns uivos, assusta algumas pessoas, mas não morde ninguém, não. Ela está no circuito dela lá, mas o negócio dela é comer tatu, comer paca, comer esses bichos, não é gente, não. Ela é mais um habitante desse ambiente. Então, essa unidade de conservação fez a gente começar a trabalhar com a comunidade rural daí. Aí começamos a estimular a criação de associações rurais e desenvolver projetos na área de preservação, de recuperação de mata ciliar e fazer as conexões de paisagens através dos programas de regularização fundiária, né, com a questão da criação de reservas legais. Então, no trabalho que a gente vem desenvolvendo, quando vamos sentar com o Estado, alguma coisa que a gente vai dar um olhar para esse local, a gente exige um tratamento com mais acuidade, com mais cuidado com essas propostas de conservação, de preservação e de comunicação entre os proprietários rurais, assim, para tratar os problemas de forma conjunta. A questão do processo de construção desse ideário, né, de região, assim, que pensar da forma de desenvolvimento, mas com base na sustentabilidade, é uma coisa, parece que é nova, mas não é não, já há algum tempo a gente anda batendo nessa tecla aí, mas volta e meia parece que esquecem que pode ser esse caminho, né, que isso é um caminho, como essa lei mesmo que o Elvis falou aí, poxa, como é que pode a gente começar a atacar os recursos naturais, né, assim, a poder ter a liberdade de desmanchar uma gruta porque tem nióbio ali e tal, quer dizer, se tem interesse econômico, o interesse de preservação histórico e ambiental vai embora, quer dizer, é irrelevante, né, então são coisas que nós temos que ficar muito atentos e tomar posições, né? A gente tem que levar propostas como essa que a gente está traçando aqui para ganhar uma notoriedade e uma defesa do interesse das pessoas. As pessoas começam a enxergar o mundo a partir dessa perspectiva e não se deixar influenciar por conceitos e com visão tão tacanha, tão mesquinha, né? Tão rasteira como somente dinheiro, né? Servir o interesse ao dinheiro de grandes milionários e dos poderosos, porque o povo vai perder o patrimônio histórico, vai perder o patrimônio natural, vai desequilibrar. Imagine aí, quantas nascentes não tem ali alimentada pela Gruta do Lapão? São várias nascentes. Imagine como você vai afetar essa questão também da acessibilidade à água, né? Então, a qualidade de vida é um patrimônio importante para a gente preservar mais do que o dinheiro para as grandes multinacionais, né? E a qualidade de vida do povo local. E é esse processo que a gente está fazendo, a criação dessa unidade de conservação, que é a APA. Mas, em seguida, eu tive a sorte de adquirir essa propriedade onde fica a Gruta do Lapão. Eu e minha irmã, né, fizemos uma parceria e compramos essa fazenda. E comecei a trabalhar... Essa parte central aí, né, Marcos? Essa parte central, exatamente. Essa área de prioritária para o turismo. E é um pouco do roxo também, um pouco do verde. Ela está nessa área aqui, pega o azul, o roxo, o verde e o amarelo. Ela pega essa parte toda, ela está bem nesse centro aqui. Não dá para botar a setinha lá, mas é mais para baixo. Abaixo desse... Aí, mais para baixo. Oi. Então, isso. O que eu acho interessante é que e aqui puxando já para o mapa todo, não querendo já te interromper, mas já te interrompendo, por favor, é como a gente percebe, você tem aqui toda essa região da parte de preservação dos igarapés, dos riachos, rios, né? Uma área de manejo de animais silvestres, uma outra área de preservação
do patrimônio geológico, e tudo isso dentro de um espaço onde você pode também criar uma relação de aproveitamento econômico, ou seja, isso aqui é a maquete de uma exploração sustentável do meio ambiente, né? Sim, é justamente esse o discurso daquilo que a gente estava colocando naquele vídeo inicial, quando falava das relações com o meio ambiente. Então, acho que a gente tem aqui próximo a nós, né, a universidade tem esse espaço que eu acho que é um campo de possibilidade, um campo de estudo, é um lugar que a gente tem que se aproximar mais, inclusive, para que a gente possa, inclusive, estar dando nossa colaboração para que isso se torne o mais possível real, porque hoje eu sei que você está numa luta meio solitária ainda, né, cara? Você tem alguns parceiros, mas ainda é um pouco solitária, certo? Mas aí era somente esse comentário que eu queria fazer, antes de você já puxar especificamente para a área a sua RPPM. Fala aí. Márcio, aí eu queria aproveitar para colocar justamente, só fazer uma complementação na sua fala. De tentar entender, tentar compreender, visualizar, vislumbrar a atividade turística sob um outro patamar, certo? De que você possa fazer uma inclusão não apenas daqueles indivíduos que vêm de fora para poder fazer um ecoturismo, uma atividade turística bastante sustentável, mas também envolver as outras comunidades, as comunidades que estão nas imediações da caverna, tá? Para que elas possam também participar e se sentir, ter aquele sentimento de pertencimento. Enquanto as comunidades não tiverem o sentimento de pertencimento, elas permitirão que qualquer ação externa seja cometida à área, porque elas não vão ter nenhuma relação e não vão se sentir impactadas. Mas no momento em que você traz essa comunidade que está ali no entorno, por exemplo, a comunidade que está ali no entorno do Lapão de Santa Luzia, da Gruta Lapão de Santa Luzia, começa a divulgar a importância econômica daquela cavidade e que ela pode transformar justamente essa comunidade, a comunidade passa a ter um caráter de pertencimento. Só para ilustrar bem, de uma maneira bem concreta e bastante atual, mais ou menos o que aconteceu com São Raimundo Nonato, quando a professora Niede Guidon chegou em São Raimundo Nonato, no Piauí, no agreste do Piauí, sim, que é uma das áreas mais secas e mais pobres do Piauí. Ela chega por volta de 1974. E até então, a maioria das pessoas que habitavam a zona rural de São Raimundo Nonato eram pequenos caçadores, destruíam a fauna, destruíam a flora. O Museu do Homem Americano, quando ela cria o Museu do Homem Americano, eles vão, aos poucos, fazendo com que essa população que outrora destruía, caçava, destruía a flora para poder utilizar a madeira nas carvoarias, tá, locais, ou até mesmo vender para a usina siderúrgica, vender o carvão para a usina siderúrgica, ela foi aos poucos fazendo uma inclusão desse pessoal, e hoje, os antigos caçadores, tá, eles hoje são protetores justamente da caça que eles perseguiam no passado. Então, eles hoje estão vendo como é bonito, como é maravilhoso, por exemplo, sair na defesa, na proteção de uma onça parda. No momento que você falando, não, tem onça parda na APA do Lapão, aí na região do Lapão de Santa Luzia. Quando a gente fala que, por exemplo, tem onça parda na região, aí alguns vão dizer, nossa, é muito perigoso. Não. No momento que a gente avisa, no momento que a gente descobre, percebe que os animais que estão no topo da cadeia alimentar, eles estão aparecendo numa área de proteção, significa que esta área de proteção ela está em franca recuperação. E estão em franca recuperação por quê? Porque os animais que estão no topo da cadeia, eles estão aparecendo. Tá? Eles são justamente os últimos animais a aparecerem. Ou seja, a área está recuperando, está num processo de recuperação de tal maneira que facilita
que os animais que estão no topo da cadeia alimentar são os animais, isso é muito incrível, eles são os animais mais frágeis, e são os mais frágeis e justamente são os últimos a aparecerem. E quando a gente percebe que, olha, está aparecendo cobra numa determinada região, e se a cobra for o topo da cadeia alimentar, a região está se recuperando ecologicamente. Tá? Sim, a onça... eu só queria... A gente observa, por exemplo, o que tem peixe, está aparecendo robalo. O robalo está voltando para vamos supor, o robalo está voltando lá lá nas margens de Jacarandá. Consegui pescar, e tem muito robalo por lá. Então, significa que o rio está em franca recuperação. Tá? Isso é interessante. Sim, é verdade. E o que você falou sobre a questão do envolvimento da sociedade, da comunidade do entorno, essa criação dessa unidade de conservação foi exatamente com o apoio deles e conversando com eles. Nós fizemos também, criamos lá nessa comunidade uma associação rural, né? Sentamos, e tem uma outra área que é um assentamento que fica dentro da área da APA também. Então, sentamos com o assentamento, é um dos maiores colaboradores dessa APA. A área deles, eles trabalham a questão, todos os projetos são sustentáveis, eles já estão até produzindo um cacau orgânico, de qualidade, esse pessoal do assentamento, e estou também estamos com a criação já foi criada essa associação e já está captando alguns recursos, estamos organizando alguns projetos na área de produção de alimentos orgânicos também, com a Associação do Lapão. Na questão do envolvimento no processo do turismo, assim, como receptivo, é isso que eu estou tendo uma dificuldade, que a gente não tem um recurso, assim, a não ser que seja recurso nosso mesmo, e a gente não está conseguindo avançar com um projeto assim o turismo de base comunitária. Eu estou tentando avançar com o pessoal do assentamento, mas essa parte que é mais científica, né, e exige uma estrutura receptiva, eu não estou conseguindo empregar com os vizinhos, então eu estou aplicando dentro da reserva particular da minha propriedade. Mas quanto aos vizinhos, a gente está avançando com a questão de preservação da fauna, da flora, e de projetos sustentáveis, né, junto a essa comunidade, e buscando ali atender a questão que mais eles se interessam, que é a questão agrícola. Então, Max. Pois não. Max, desculpa estar interrompendo, mas assim, só para dar um recado à galera que está fazendo e agradecer as interações, tá, que estão acontecendo. Os comentários estão, né? Exatamente, é isso que eu queria, que as pessoas apresentassem perguntas. Então, eu já vou lançar aqui, uma observação do João Emanuel, e aí eu queria que você fizesse um comentário a partir dessa observação que ele fez aí. Seria legal fazer palestras com o pessoal da cidade de Santa Luzia, mostrar qual é a importância da APA e mostrar a fauna que tem no local. Esse tipo de atividade a APA tem realizado? Então, nós temos sentado com o pessoal do assentamento Terra de Santa Cruz, né? Já tivemos umas 3 reuniões lá e fizemos um programa de educação ambiental com a comunidade de lá. O pessoal da associação Aprucena, que é a Associação dos Produtores Rurais da Serra das Nascentes, que é lá também na região do Lapão. Então, esse pessoal também, a gente já tem uma série de reuniões com ele, trabalho diretamente com ele. E a APA, nós fizemos já algumas palestras em escolas, né, com ela. A gente não tem um programa assim duradouro, né, porque a gente não captou recurso para isso ainda, mas a gente toma algumas iniciativas assim, a nível da secretaria, com recurso, né, nosso mesmo, e tomar algumas ações nesse sentido. Lembro que teve um grande prazer quando conheci Max, né, que falando em ecologia, turismo, ecologia, a Gruta do Lapão, mesmo sem até o momento conhecer o local, um amigo conseguiu dizer. Tá. Obrigado aí. Legal. Valeu, obrigado. Eu achei que ele ia ficar em cima do seu rosto, não, mas era para registrar aqui a presença. Então, mas eu acredito assim que é um trabalho árduo mesmo, porque apesar de ser, assim, a ideia é grandiosa, é nobre, mas a gente não tem a ressonância,
assim, que gostaríamos de ter, né? E apesar de eu assumir uma função de governo aqui no município, mas a minha secretaria é que não tem dinheiro, né? Não tem apoio financeiro, não tem sustentação. E depende... Como sempre. A secretaria nunca tem dinheiro. Nunca, o recurso está muito assim, voltado para setores mais específicos, principalmente se tratando de região como a nossa, né, que é carente demais. Então, aí, ele, geralmente, essas áreas de meio ambiente, turismo, que é uma coisa que está um pouco... mais para o sonho do que assim, mais para um desejo, né, do que realmente o que está gritando ali, o que o pessoal observa mais é a educação, a saúde, a assistência social, esse segmento que tem um recurso já específico para ele. Então, a gente necessita muito assim, de um pouco mais de investimento, mesmo que já sentamos com a Secretaria do Estado de Meio Ambiente, mas aí o único jeito o recurso que a gente conseguiu trazer de lá foi para o GAC, o Gestão Ambiental Compartilhada, em um programa, e mesmo assim nós tivemos que criar um consórcio intermunicipal para poder captar esse recurso. Então, e os nossos projetos específicos, quando foi para a regularização fundiária que a gente conseguiu o recurso, a gente incluiu esse processo da preservação de paisagens, né, da conectividade de paisagens, para poder montar reservas legais, uma próxima da outra, formando uma conexão de uma propriedade para outra, para poder os animais aí poder circularem. Então, o esforço é grande para poder conduzir esse sonho, a realizar essas coisas. E o que você falou, Márcio, eu acho muito importante. Eu acho que isso aí é a grande resposta para tudo isso. É trazer a universidade para essa responsabilidade de trabalhar conosco. A gente precisa muito mesmo. A gente está querendo aqui implementar no município aquele programa do pagamento por serviços ambientais aos agricultores que preservarem suas nascentes de mata ciliar. A gente está precisando fazer uns cadastros aqui, identificar toda essa área. Eu tenho pouca gente, aliás, não tenho ninguém. Eu tenho um rapaz que tem um problema na perna para poder a gente fazer esse serviço. E é complicado mesmo se não tiver, e principalmente se tratando de pessoas com a competência científica que a universidade fornece com o trabalho de vocês. Então, isso é que pode dar uma resposta muito mais significativa assim, em curto prazo. Pois não, ô Max. Pois não. Então, o nosso tempo já está assim, bem esticadinho, para a gente não também tornar a live muito extensa. E a gente ainda tem uma questão muito interessante, que é a questão do Ecomotion, né? Que é uma experiência que aconteceu na região. Né? Eu queria que Elvis falasse um pouquinho também disso, do Ecomotion, né? Do que significa isso para a região. Elvis, principalmente na condição de ecociclista também, né, Elvis? Que você tem que abrir aí, atua, né? E é justamente uma trilha de aventura que é conhecida mundialmente. Então, eu gostaria de primeiro passar o vídeo do Ecomotion, onde inclusive aparece com muito destaque, né, um vídeo que foi produzido a nível mundial e que aparece com um destaque a Caverna de Santa Luzia, né, exatamente. Lá em Santa Luzia, Gruta do Lapão, né, para que a gente pudesse, a partir daí, fazer esses comentários, né, dessa experiência, o quanto foi interessante, já tem um tempinho, mas é um dos caminhos que eu acho que a gente tem como possibilidade. Só passar rapidinho aqui. Excelente. Equipes passaram hoje durante o dia pela caverna. A caverna é um lugar maravilhoso que renderam várias imagens bonitas.
Excelente. Cadê Márcio? Opa, olha aqui de novo. Então, a gente viu aí um vídeo de um evento que tem uma característica mundial, né? E que dá um destaque significativo justamente a essa passagem no Brasil, no extremo sul da Bahia, né? O Ecomotion, né? Então, eu queria ouvir de Elvis falar um pouquinho disso, logo em seguida você. E aí a gente puxar, tem algumas questões aqui que foram colocadas, Márcia Virgínia colocou aqui as questões, a gente puxar também para dar espaço à participação dos internautas. Elvis. Bom, então, vamos lá. O Ecomotion foi bastante interessante. A passagem, né, da Ecomotion, expedição da Mata Atlântica, quando ela aconteceu. Só corrige aí, Max, acho que foi em 2013, não é isso? Isso. Foi isso mesmo. Isso. Então, foi bastante interessante devido ao seguinte: eu pedalo. Minha atividade, é meu hobby. E é muito prazeroso pedalar. As pessoas que estão aí assistindo, recomendo, tá? Pedalem bastante. E quando eu falo que eu pedalo, meu hobby, é minha diversão pedalar, é fazer viajar de bicicleta, tá? Fazer cicloturismo. Então, por exemplo, já saí daqui, já fiz Ilhéus, Aracaju, tá? Em 6 dias. Minha última aventura foi agora em janeiro, eu fui até Piatã. Coloquei como desafio das serras, foi subir as grandes serras, alguma das grandes serras aqui da Bahia. Foi a Serra do Marçal, a Serra das Almas, para Rio de Contas, e, por último, a Serra para Piatã, que foi a mais bonita e a mais desafiadora de todas. Mas, enfim, aí acontece o desafio da Mata Atlântica. E perto daqui de onde eu moro, bem, praticamente quase com o meu vizinho, tem um colega que ele tem uma loja de bicicletas. E ele não estava sabendo disso. Ninguém estava sabendo disso aqui em Ilhéus. Que ia acontecer, inclusive que iria passar pela cidade de Ilhéus, a expedição da Mata Atlântica, que é uma corrida de aventura. Isso. E aí o pessoal ligou para ele, vem aqui no Comandatuba, tá? Transamérica Comandatuba precisa fazer manutenção das bicicletas, e o colega foi lá, fez manutenção das bicicletas. E depois nós fomos para a largada, que foi Itacaré. Bom, resumo da ópera. A expedição da Mata Atlântica saiu de Itacaré, passou por Uruçuca, que é Serra Grande, passou por Ilhéus, depois passou pelo município de Itabuna, Una, Santa Luzia, Pau-Brasil, Camaquã, Canavieiras, e terminou justamente entre Una e Canavieiras, que é a ilha de Comandatuba. Quantas cidades se programaram para participar da aventura e dar o apoio para a aventura, dar o suporte para a aventura? 2 cidades. A que estava na largada, que foi justamente Itacaré. E quando depois eu vi, eu estava assistindo, na época tinha o CQC na Bandeirantes, então eu estava assistindo o CQC, estou vendo, opa, aquilo ali é Santa Luzia. E me chamou a atenção, porque os caras do CQC vieram todos de terno preto e tudo mais, se sujaram todos, ficaram todos sujos de lama, mas acompanharam, o CQC acompanhou o pessoal, aonde? Em Santa Luzia. A corrida passou por Ilhéus. Ilhéus tem o pessoal fala, não, Ilhéus é cidade turística, tem um nome. A prefeitura de Ilhéus não deu a mínima importância para o evento. Canavieiras também não deu a mínima importância. A Una sequer. Aí o pequeno município de Santa Luzia coloca tudo à disposição, e depois o pessoal comentando. Eu vi os comentários depois, tá? Inclusive o meu amigo trouxe comentários das pessoas que ele foi fazer manutenção. Vieram equipes, como viram aí no vídeo, vieram equipes da Nova Zelândia, da China. Teve uma equipe da China que, por exemplo, se perdeu, entrou aqui em Olivença, foi parar, que era para ir na direção de Santa Luzia, foi parar no Rio do Engenho. Aí os caras perderam quase 12 horas e foi um trecho de pedal. Então, nenhuma cidade se preparou. Santa Luzia se preparou e saiu, não apenas nacionalmente, saiu internacionalmente.
E ainda hoje, Santa Luzia colhe os frutos de uma divulgação que foi feita lá atrás, em 2013, e até hoje ainda colhe esses frutos. Por quê? Porque o turismo é algo que você vai passando de boca em boca. E quando você faz uma divulgação de boca em boca, tá, coisa curta, eu falo para alguém que está interessado no ecoturismo, turismo de aventura, aí vem, isso pega, isso funciona. Infelizmente, ainda vivemos aqui na região um turismo que eu chamo de turismo predatório, que não está habituado, que não está isso daí, que é viver esse tipo de turismo, tá? Que é fazer essa integração de um turismo não predatório, mas que possa aproveitar justamente tudo aquilo que a Mata Atlântica tem para oferecer para a gente, que a natureza tem para oferecer para a gente, que é muito maravilhoso. Max. Perfeito. Agora, Max. Perfeito. Perfeito, é isso mesmo. Nós tivemos a sorte, né? Eu estava na reunião em Itacaré, onde foi apresentado a proposta do EcoMotion para aquele ano, né? Que é 2013. E ele já estava formatado e não estava incluindo a gente, né? As nossas cavernas aqui. Aí eu disse, olha, vocês, não sei o que vocês fizeram, mas está faltando muita coisa boa para poder isso aí ficar bacana. Aí eu sugeri a eles vir aqui conhecer a região. Aí eles chegaram no Transamérica, me ligaram, e aí eu peguei eles, fui para Lapão, fizemos rapel, eu fui para a Serra Bonita, lá em Camaquã, levei para o Rio Pardo, ali em Canavieiras, para fazer umas corredeiras ali no Rio Pardo, descendo. E aí eu passei mostrei esse roteiro e eles incluíram esse roteiro e aí eu me preparei para recepcioná-los, né? Disse, bom, eu vou aproveitar a ocasião e vou montar uma estrutura receptiva para eles, dar internet aberta, dar refeição para os atletas. São 200 atletas do mundo inteiro passando aqui no município. Então, eu fui criar o melhor e convidei o pessoal da imprensa, né, para fazer um fan tour aqui em Santa Luzia. Aí eu forneci, o prefeito aqui, Antônio Guilherme, gente boa, montou aqui, a gente conseguiu fornecer a refeição para esses jornalistas, né, e dar toda a atenção a eles. Eles ficaram maravilhados. Rapaz, nunca chegamos, ninguém cuidou da gente. Aí vieram todos para cá, porque aqui tinha refeição, tinha internet, tinha toda uma estrutura de suporte, né, para que eles pudessem fazer o trabalho deles. E vieram todos para cá. Cara, ficou muito fácil, a logística e tudo mais facilitou muito. Então, essa questão do EcoMotion foi um momento especial para a nossa região. Não falo só para a gente aqui, não. A gente soube aproveitar, mas para a região inteira. Foi assim, a gente passou a ser conhecido no mundo todo, né? E é porque tinha a imprensa do mundo todo. Aqui, só de imprensa estrangeira, tinha 18 jornalistas. Né, aqui estava o pessoal do Brasil, estava o pessoal da Band, né, estava o pessoal de esporte TV, né, Esporte TV, estava aquele pessoal todo na área de esporte, estava todo esse jornalismo, né, estava todo aqui. E foi muito divertido isso, foi um período muito intenso e foi assim, foi valioso demais essa oportunidade. E a gente soube aproveitar. Bom, mas por outro lado, Márcio me fez uma pergunta anterior sobre a questão do Covid, né? E nesse contexto do turismo sustentável e na fase dessa de Covid, como é que a gente está pensando isso, como é que a gente está atuando. Márcio, nós estamos fechados, a gente não está recebendo visitas nesse período. Né, até o município, a sede do município o acesso é restrito e controlado. Você para entrar aqui, você tem que ter uma justificativa para poder entrar e sair, e mesmo assim exigindo o EPI e todos os cuidados necessários. E para visita na gruta, a gente está assim, prefere receber um pessoal recentemente, mesmo nesse período de Covid, mas foi um grupo pequeno, um grupo com 4 pessoas, todo mundo com EPI, tomou um banho de álcool quando chegou, que eu dei, fizemos máscara para todo mundo, eu mesmo forneci as máscaras,
e nós fizemos um passeio lá. Então, acho que esse distanciamento é importante, a questão do álcool em gel, e principalmente o higiênico material, né? Então, os capacetes, as lanternas, todas elas foram higienizadas antes e depois da recepção do pessoal. Então, mas nós não estamos estimulando a visita nesse período. A gente está, na verdade, aguardando essa fase passar, e mesmo passando, a gente vai manter esses cuidados até realmente a gente ter segurança de que isso possa não mais afetar a saúde da nossa comunidade, e também, como Elvis lembrou, da fauna local, né, cavernícola. Porque, inclusive, foi feita uma pesquisa na Gruta do Lapão sobre sua fauna, e só de invertebrados nós fizemos o primeiro salão, a gente encontrou 138 espécimes de animais, 138 espécimes de bicho diferente, imagine, só no primeiro salão. É muita variedade de animais, é muito tipo de bicho diferente, e isso é uma fauna muito rica, né? Muito equilibrada, como você falou. E a presença dos morcegos também é que alimenta esse equilíbrio todo, né? da fauna local. Então, eu acredito que essa fase é uma fase difícil mesmo. A gente precisa ter muito cuidado, né? Tem as medidas de sanitização, né, ambiental do ambiente, tem que trabalhar essa questão da recuperação dessas áreas. O Covid é uma doença que a gente pouco conhece, precisa saber mais deles, né? Mas a gente tem... eu tenho lido com aquele material da Beta, até que você me mandou, fala sobre qual é o papelão, né? Ele dura até 24 horas se ele se contaminar, né? Então, um dia você não pode mexer em nada que alguém pegou ali. O plástico, de 3 a 9 dias, o bicho dura mais ainda, a porcaria do vírus. O metal e aço, de 3 a 9 dias. O vidro, 9 dias. Você tem que passar... se tiver contaminado há 8 dias atrás, ainda contamina a pessoa, né? Então, a água tratada, 2 dias. O tecido, 3 a 4 dias. Então, o período de contaminação é muito extenso, né? Muito assim, ele fica por muito tempo. Então, essa parte da higienização é fundamental para poder a gente tomar essas medidas, né? Para poder realmente assegurar que o lugar esteja equilibrado. Então, higienizar os equipamentos, objetos, roupas, veículos, tudo, né? Então, é um processo que exige muito da gente, assim, essa atenção. E eu acredito que isso vai ficar, mesmo depois da pandemia, mesmo que passe essa fase, eu acho que é uma coisa que a gente tem que manter nos equipamentos, esse processo de higienização, porque não é só o vírus, mas pode ser uma gripe, pode ser outra coisa também, outro tipo de vírus, outra doença. Eu acho que a gente pode tirar um proveito dessa crise e aprender a se cuidar mais, né? E dar mais qualidade para o visitante, né? Já que ele está vindo verdade, aqui. É verdade. Então, tem muita coisa que a gente pode aprender e manter. E é isso que é a nossa intenção, a gente está trabalhando nesse perfil. E está dando verdade, assim. É a ideia de que a gente vai ter um novo normal, né? Um novo normal, é isso mesmo. O que a gente tem, o que se pensava daí para trás vai ter que ser repensado, então, principalmente em espaços tão frágeis como a caverna, né? E aí eu queria ouvir Elvis falar um pouquinho disso, o que é que hoje a Sociedade Brasileira de Espeleologia tem falado sobre justamente os riscos para também esses ambientes, como a caverna, né? Situações como essa. Bom, o que a SBE está fazendo? A SBE tem um grupo múltiplo, com participação de gente do país inteiro. Foi criado um grupo de discussão pelas redes sociais, e estão discutindo justamente isso, o que fazer, tá? E envolve duas frentes. A primeira frente é a questão da proteção dos agentes que estão diretamente envolvidos com o trato turístico. Guias turísticos, todo o pessoal de apoio que trabalha ali perto da caverna, nas imediações da caverna. Então, essa é a primeira
Essa é a primeira ação. Tá? E a segunda ação, ainda sobre a primeira ação, aliás, como boa parte das cavernas turísticas brasileiras elas estão paradas, está tudo parado, está tudo interrompido, de diversas maneiras. Por exemplo, não tem turista, tá? O turismo está parado, não tem turista nenhum, e também as prefeituras adotaram medidas de contenção, medidas chamadas barreiras sanitárias, que impedem a chegada de pessoas externas às comunidades. Um exemplo disso, Bonito. Bonito é a cidade brasileira que vive praticamente exclusivamente de um turismo, do ecoturismo. Então, Bonito está tudo parado, está praticamente parado. Tá? Então, o que fazer para apoiar justamente os guias turísticos que vivem e dependem exclusivamente disso, as famílias que dependem exclusivamente disso. Então, tem uma estrutura que está pensando isso. A segunda é em relação ao microambiente da caverna. Mas qual o microambiente de caverna? O Covid-19 ele está afetando a população humana, né? Está afetando as pessoas, está no contágio, mas ele veio justamente foi transmitido a partir de um animal que existe na China. Alguns estão dizendo que é morcego, e não foi morcego, tá? Foi um pangolim. Pangolim é algo semelhante a um tatu, só que é bem maior, 3, 4 vezes maior do que um tatu. Bom, esse vírus, em contato com o ser humano, ele já se modificou. Tá? E aí, a pergunta que o pessoal está fazendo, os biólogos e os microbiólogos estão fazendo é o seguinte: qual o impacto desse vírus agora na fauna e microfauna de caverna? Por que tem que proteger a caverna agora? Tem que proteger a caverna também por conta, tá, da transmissão, risco de transmissão para os animais que estão ali dentro da caverna. Um exemplo, tem algumas cavernas aqui no Brasil que tem o chamado bagre cego, e só existe dentro daquela caverna. E se de repente o bagre cego ele desaparece? Olha, ele desaparece ali, o impacto que vai ter justamente no restante da fauna da caverna, da fauna, da microfauna, da microflora, que fica ali na zona de transição, tá, da parte clara para a parte escura da caverna, o impacto vai ser terrível. Tá? Mas isso daí não vai influenciar muita coisa, não. Alguns poderão dizer isso. Não vai influenciar muita coisa, não. Influencia, sim. Há um exemplo bem interessante disso. Vou dar um exemplo bastante peculiar. Morcegos de caverna. Principalmente os morcegos. Aí todo mundo fala, não, morcego de caverna. Quando a gente fala de morcego, a primeira coisa que para quem não conhece o morcego de maneira geral, ela vai dizer, não, morcego é tudo vampiro, vai transmitir doenças e tudo mais. Não. Nós temos o hematófago, o Desmodus rotundus, que é o mais conhecido, mas temos também morcegos que são nectarinos, tá? Que se alimentam de néctar. Temos morcegos frugívoros, tá? Temos os morcegos insetívoros, que são responsáveis pelo controle de insetos ali de noite, ou até mesmo durante o dia. Os nectarinos, então, que são responsáveis diretamente pela polinização de algumas espécies da fauna, da flora, tá, que está ali no entorno da caverna. Por exemplo, no sertão, os morcegos nectarinos, eles são responsáveis pela polinização, principalmente do mandacaru. Certo? Então, isso tudo você tem que levar em consideração na hora de abrir novamente a caverna para o turismo. Tá? Qual o impacto que vai ter para essas populações? Então, alguém pode dizer, não, você não pode matar, não tem nenhum problema. Tem problema. Porque isso daí depois vai se refletir justamente na flora que está ali no entorno da caverna. O impacto vai ser muito grande. Tá? Então, a SBE está tomando medidas nessa direção, tá discutindo com os diversos grupos de espeleologia brasileiros, está discutindo principalmente com gestores de turismo, com secretários de turismo municipais, como é o caso Bonito, Ituaçu,
essas cidades que têm um turismo de aventura em cavernas, um ecoturismo, ou até mesmo o turismo religioso, Terra Ronca, certo? Que é muito intenso, então está sendo discutido, está promovendo uma discussão ampla com essas pessoas em torno do que fazer na pós-pandemia. Ok, agradecer. Então, aqui já estamos encerrando, porque assim, já passamos de 1 hora, passamos um pouquinho de 1 hora. E como a gente começou esse nosso debate falando um pouquinho sobre o Dia Internacional do Meio Ambiente, então eu queria encerrar passando esse vídeo e logo em seguida vocês fariam sua fala final, somente esse último vídeo, que é uma reflexão também sobre esse momento que a gente está, tá? E aí logo em seguida a gente passaria só para vocês fazer as suas considerações finais, porque a conversa tá boa, a prosa tá boa, mas já temos 1h20 de live, né? Era para ser 1 hora, então vou só passar aqui e aí a gente Excelente, é isso mesmo. Tá sem som. Ah, tá bom. Cortou seu som, Márcio. Você tá sem som. Desculpe. Então, apenas um trecho do vídeo, porque a gente já está bem extenso, já passamos bastante do nosso tempo. E aí eu queria de vocês as considerações, né, finais. Começamos por Eros, agora vamos começar por Max. Max. Tá bom. Olha, eu quero agradecer a oportunidade aqui, Márcio e professor Elvis. Vocês são pessoas muito valiosas para mim e a gente precisa estreitar mais essa relação. Acho que esse Covid, essa pandemia está nos permitindo também pensar o mundo de uma forma diferente, saber aproveitar mais essas ferramentas, como você mesmo está desenvolvendo aqui com a gente, e fazer uma outra forma de estreitamento, né, que é através dessas mídias. A gente poder levar a mensagem da gente, falar sobre os trabalhos que a gente está desenvolvendo e fazer mais parcerias, né, se integrar mais. Então, eu vejo assim, eu ganha para mim uma perspectiva muito positiva, né, assim, muito forte para concentrar o processo de mudança que a gente tanto precisa para consolidar nessa causa da gente. E eu agradeço muito os internautas que estão aí assistindo a gente, que estão valorizando esse momento conosco, e estamos aqui também à disposição para poder a gente estabelecer qualquer esclarecimento sobre a fala da gente. 1h20 parece muito, mas não é tanto assim, né, Márcio? A gente, na verdade, tem muita coisa para falar, a gente tem muitas histórias para contar e tem muita coisa para
laços para poder ser feitas, né? E eu acredito que aqui é o começo, é um passo que foi dado hoje, de muitos outros que virão, e que eu estou colado com vocês aí nessa causa, nessa luta. Foi um prazer imenso, e viva o meio ambiente, né? Hoje estamos no Dia Mundial do Meio Ambiente. Então vamos valorizar esse dia, está finalizando, mas seja um dia maravilhoso e que a gente possa pensar, refletir um pouco mais sobre essas questões ambientais e principalmente agora num período nessa fase de pandemia, que essas questões ambientais mostram como o mundo é muito pequeno, as coisas acontecem do outro lado, lá na China, do outro lado do mundo, lá na China, e toma o mundo em um tapa, né? Acontece, espalha no mundo todo em um piscar de olho, e vai para os lugares mais remotos possíveis, lá no meio do Amazonas, lá no meio do mato, em qualquer lugar. Então, é impressionante como o mundo é pequeno, como as coisas do meio ambiente e as questões ambientais são importantes ser refletidos, né? As coisas não são tão imediatistas e o meu aqui agora não, tudo é coletivo. O que acontece com o seu vizinho pode acontecer com você também. E a gente tem que pensar no meio ambiente para poder saber trabalhar isso melhor e ser um bom cidadão e conseguir viver bem e tornar o mundo melhor. Obrigado pela oportunidade, um abraço a todos. Obrigado, Max, eu agradeço. Professor Elvis. Obrigado a você, Márcio. Agradeço primeiro ao professor Márcio pelo convite, tá? Isso realmente me deixou bastante envaidecido. A oportunidade de voltarmos a trabalhar em conjunto, já fizemos algumas aulas em conjunto com a turma da UESC, a turma da UNEB aí de Eunápolis, tá? Espero voltarmos a fazer outras aulas também em conjunto. Agradecer principalmente àqueles que estão nos assistindo, tá? Vamos repensar justamente o nosso papel dentro do nosso contexto, dentro do nosso contexto de humanidade, não apenas de humanidade, mas dentro do contexto da nossa Gaia. Tá? Gaia, eu estou falando, me referindo justamente à Mãe Terra, tá? A grande deusa Gaia, que é a nossa Mãe Terra. Então, vamos repensar isso daí. E aí eu gostaria aqui também de aproveitar o momento, já agradecendo a todos também, e fazer o meu comercial, tá? Fazer a propaganda de 3 coisas. A primeira delas está aqui, é o Imaginário das Grutas, que foi um projeto de pesquisa lá ainda na década de 90, desenvolvido justamente na Lapa do Lapão de Santa Luzia. Exato, certo? Que foi coordenado aqui, foi escrito pela professora Marli Geraldo, que é a organizadora do texto, com a participação com textos da professora Débora Cândido Silva, da professora Patrícia Ferreira Gomes e da professora Sandra Mendes. Tá? É um livro, vocês podem encontrá-lo na... Que é, inclusive, nossa colega aqui na UNEB, né? Exato. Editora aqui da UESC, que é a Editos. Esse é o primeiro livro. O segundo livro, tá? Também encontram lá na página da UESC, tá? Editos lá na página da UESC, Cavernas, Rituais e Religião, organizado por mim, pelo Edgar Dias Magalhães e pelo Luiz Eduardo Panicete Travasso, que é uma coletânea de textos, de artigos, falando sobre religiões e cavernas no mundo inteiro. Tá? Também está disponível, vocês podem encomendar lá na Editos, no site da Universidade Estadual de Santa Cruz, www.uesc.br. E aproveitar, deixei o link aí na página, tá? Aí nos comentários da nossa página aí agora, ao vivo, deixei lá o link de um outro evento que está acontecendo, que é o primeiro Simpósio Brasileiro Virtual de Espeleologia, está acontecendo agora. E neste instante, agora, nesse instante mesmo, tem mais ou menos uns 20 minutos que começou uma mesa sobre paleontologia. Tá? Estão participando desta mesa de paleontologia os seguintes professores. Rapidinho aqui, Márcio. Então, debatedor o professor Celso Ximenes, que é do Ceará, o professor Hermínio Araújo, tá? Que é paleontólogo da UERJ, o professor Mário Dantas, que é paleontólogo da UFBA de Vitória da Conquista, o professor Jorge Silva,
da Universidade Federal de Alagoas, e ontem nós conseguimos a confirmação, e ele está presente, que é justamente o maior paleontólogo vivo do Brasil, que é o Castor Cartelli. Também está lá presente, Castor Cartelli, lá com mais de 80 anos de idade, está participando desse debate. Então, convido a todos, assim que terminar aqui, se logarem lá no site da SBVE Espelho 2020, tá, que está sendo transmitido pelo YouTube. O link está aí na página de vocês. Agradeço a todos, tá? E Elvis, antes de você terminar aí, tem um pedido para a Renata. A retirada dos nossos direitos e os direitos do meio ambiente. Um abraço a todos. Tá, ok, agradeço ao professor Elvis também. Tem aqui um pedido, professora Renata, ó. Manda para a gente, professor Elvis, um livro desse para sortearmos entre os seguidores do Tour em Casa. Né? Fica aí a cantada de uma universidade. Olha, eu posso conseguir isso professora Renata, porque agora está difícil diante da pandemia. Mas vamos pensar nisso aí, né? Nessa possibilidade. E assim, dizer que é uma alegria imensa rever os dois. Estamos aqui nesse momento. É uma pena que o tempo é curto para que a gente possa estar debatendo com a profundidade que necessita essa temática, né? De todo o empenho que o Max, a gente sabe de quanto tempo ele tem lá e levando a sério, né, a espeleologia e o meio ambiente, fez se tornar real o que é a APA do Lapão, né, realmente algo de grande importância para a nossa região, né, e toda a contribuição que o professor Elvis também, inclusive à frente ao Grupo Subbaiano de Espeleologia, ao GSBE, né, e todos os trabalhos de estudantes e até os cursos de espeleologia que ele tem divulgado na Universidade de Santa Cruz, né, e também participando conosco na UESC, no curso de turismo, nos cursos que a gente fez, então é sempre um prazer enorme, né. Então eu me despeço aqui de vocês e de todos, terminando o vídeo, aquele vídeo que a gente tinha colocado lá, né, na live, que a gente, esse último vídeo, desejando a todos que aproveitem esse momento, né, até mesmo onde você vive, e que nós possamos repensar melhor o nosso olhar sobre a natureza, né, e que a gente possa ter um mundo melhor adiante. Um abraço a todos. Eu vou colocar aqui só para a gente encerrar o vídeo.